Preste atenção nesta frase. Pode parecer um pouco estranha para você. Ninguém nasce sem um passado. Como assim? Um bebê recém-nascido já tem um passado? Exatamente. Ninguém nasce sem um passado e eu vou provar para você. Quando nós nascemos, nós já temos no nosso sangue, no nosso DNA, escrito literalmente em códigos ali, em milhões de informações, aquilo que nós herdamos dos nossos pais. Códigos estes que determinam não só como nós vamos parecer fisicamente, como será a nossa estrutura física, mas também personalidade, inclinações, comportamentos, tudo já nasce com a gente aqui dentro. Aliás, você com certeza que já foi ao médico alguma vez, já ouviu a seguinte pergunta: seus pais sofriam de algum problema como diabetes? Seus pais tinham algum problema de saúde assim, assim, assim? Por que os médicos, fazendo o seu trabalho de investigação, de averiguação da saúde do paciente, se interessam tanto no histórico de saúde dos pais? Porque eles sabem que quando nós nascemos, nós herdamos isso deles. Então, isso é verdade do ponto de vista físico, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional e também espiritual não poderia ser diferente. Então, nós já herdamos dos nossos pais uma herança também espiritual. E é por isso que as Sagradas Escrituras mostram como que muitas gerações simplesmente carregam as consequências dos erros das anteriores. E isso reflete na vida amorosa de muita gente. Muita gente não sabe que hoje está pagando o preço dos erros dos seus pais. Muita gente hoje está repetindo um programa que já veio instalado dentro de si já pelos seus pais. E é por isso que muita gente, mesmo vendo os erros dos seus pais e os seus pais sofrerem tanto lá atrás, no amor, na família, nos relacionamentos, não conseguem senão repetir os mesmos erros deles. Isso aconteceu comigo, já falei várias vezes aqui nesta programação e vou em mais detalhes no livro Casamento Blindado. Eu vi meu pai tratando minha mãe com indiferença, com silêncio, criando um clima horrível em casa para todos nós, os filhos também. E eu cresci, eu odiava aquilo, porque eu via minha mãe andando em ovos. Quando meu pai ficava com a cara fechada, dava a todos o tratamento do silêncio, nós tínhamos que andar em ovos para tentar trazê-lo de volta à normalidade. Isso aconteceu muitas vezes, a minha infância inteira. Eu cresci odiando esse comportamento. Quando eu me casei, eu fiz a mesma coisa com a minha esposa. Já estava em mim. Eu tinha que desaprender aquilo. Eu tinha que cortar aquela raiz da minha vida se eu fosse ser um marido diferente, um marido melhor. Então, talvez isso se repita na sua vida, talvez isso seja a sua história. Seu pai traiu sua mãe, você traiu sua esposa. Sua mãe não teve sorte com ninguém, com nenhum relacionamento, você não tem sorte com ninguém. Seu pai foi um alcoólatra, destruiu a família com o alcoolismo, você acabou também desviando-se para o alcoolismo. Então, coisas assim acontecem e Deus traz uma solução para isso. Deus traz uma saída para isso. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje na terapia do amor. Preste atenção, hoje, aqui em São Paulo, especialmente feriado, um dia propício para você sair de casa e vir focar numa área da sua vida que talvez você nunca focou antes como deveria. Hoje, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, Cristiane e eu vamos tratar desse tema e aí sim você vai aprender como você pode zerar o seu passado. Tal mãe, tal filha, tal pai, tal filho, estas expressões são antiquíssimas. Hoje ainda nós usamos isso no nosso linguajar, mas nas Escrituras Sagradas, Deus já falava sobre isso. Olha só o que diz o texto lá em Ezequiel, capítulo 16. Eis que todo que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo, tal mãe, tal filha. Veja, isso está na Bíblia, isso é antigo, hein? Tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos.
E tu és irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Quer dizer, veja só, a mãe tinha nojo do marido. As irmãs tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Quer dizer, a pessoa vinha simplesmente repetindo o mesmo erro, o mesmo problema dos seus pais, dos seus irmãos. Então, se você percebe que você tem sido este provérbio, tal mãe, tal filha, tal pai, tal filho, hoje nós vamos quebrar isso na terapia do amor. Se você quiser, se você estiver disposto a usar a sua fé, nós vamos usar da fé, da autoridade da palavra de Deus, e se você vier ouvir e praticar o que você vai aprender, aí sim, sua vida vai ser zerada e o que vai acontecer com você é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Você vai nascer de novo. Você vai cortar o cordão umbilical com as maldições hereditárias e vai estar ligado a uma nova herança, uma herança de bênção para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento, como hoje eu descobri que eu posso ter e tenho aos quase 33 anos de casados. 20h, anote aí o endereço, na Celso Garcia 605, no Brás, aqui no Templo de Salomão. Isso vai acontecer em todo o Brasil, em todas as Universal. Eu gostaria agora que você prestasse atenção nesta história, a Luana e o Guilherme, que você vai aprender agora como que isso acontecia. O Guilherme fazia o mesmo que o pai. O Guilherme se tornou a cópia do seu pai. Esta maldição acontecia na sua vida. Preste atenção, já já voltamos. Tinha algo no meu pai que realmente me deixava muito chateado, porque eu, na verdade, não tive uma referência, né, de pai. Meu pai aparecia de vez em quando na minha casa, e quando ele aparecia, ele não conversava direito com a gente. Ele perguntava sobre o colégio, perguntava sobre futebol, mas nem ao menos sabia se eu estava bem para ele perguntar sobre essas coisas, né, que seriam coisas secundárias. E isso era uma coisa que eu não gostava no meu pai, né, porque ele sumia. Depois ele aparecia. Era assim a vida, o relacionamento que eu tive com meu pai. E isso foi o que eu acabei fazendo também com os meus relacionamentos. Eu chegava, gostava da pessoa, e quando eu ia terminar, não tinha coragem de terminar, eu fazia igual ao meu pai, eu sumia. Isso gerava um grande sofrimento em mim, porque eu queria dar certo, né? Eu queria fazer dar certo. Mas quando eu entrava naquele relacionamento, tudo mudava, né? Minha mente mudava, eu já não queria mais estar. E eu não entendia por que isso acontecia. Poxa, eu queria tanto um relacionamento, eu queria tanto uma namorada, busquei tanto por isso. Agora que eu estou namorando, eu já não quero mais. Eu queria viver uma vida completamente solteiro. Viver nas baladas, viver com outras pessoas, com os meus amigos. Parecia que era algo que eu fazia, parecia que era algo que estava voltando para mim. O que eu fazia para as minhas namoradas anteriores, as que eu gostava, faziam a mesma coisa comigo. Eu fiquei 30 anos errando até que eu cheguei às palestras. Com 16 anos, né, eu conheci uma pessoa sem conhecimento, eu não sabia lidar com aquele namoro, né? Então eu me entreguei, né? Eu me joguei nesse relacionamento, né? Com um mês de relacionamento veio a primeira mentira. Mesmo assim, né, eu tapei os meus olhos e eu fui a fundo nesse relacionamento, que foi quando eu me vi grávida. E eu sempre tive o sonho de me casar, mas por conta, né, de toda essa situação, aquele sonho ele foi frustrado, porque tudo teve que ser muito rápido, né? Então nos casamos sem preparo algum e com um mês de casamento meu filho nasceu. Então não teve ali um momento, né, uma lua de mel, algo mais do casal, né? Logo já vieram os problemas. Até que em um momento ele pediu, né, para eu voltar para casa dos meus pais porque ele não me amava mais. E eu fiquei muito frustrada porque ali eu já tinha entregado toda a minha vida, né? Eu já tinha abandonado muita coisa, né? E eu passei a lutar por esse relacionamento. Eu coloquei dentro de mim que ele iria me amar. E isso foi uma escolha errada que eu fiz, porque
eu comecei a me desvalorizar. Então tudo que eu fazia era pensando nele. Só que isso não adiantava, mesmo eu me arrumando, mesmo eu fazendo coisas ali para chamar a atenção do meu marido, só que mesmo assim eu ainda recebia ligações de mulheres atrás dele, né? Eu pegava mensagens no celular, pegava fotos, e tudo isso era muito triste para mim, porque eu passei a ser uma mulher insegura, eu passei a ser uma mulher extremamente ciumenta. Foram 10 anos de relacionamento e sempre vinham algumas situações assim que me deixavam muito, muito triste, muito frustrada, e então eu decidi terminar. Eu não via valor em mim, eu me sentia feia, eu achava que ninguém ia querer ficar comigo, que eu nunca mais iria me casar, né? Que eu que eu era desvalorizada, eu não me reconhecia mais. Eu me lembro que quando eu cheguei às palestras da terapia do amor, eu estava tão machucada que quando o palestrante entrava, eu já tinha crise de choro, porque eu não queria falar sobre a minha situação. E ali eram abordados temas que machucavam muito para mim. Só que eu tive um entendimento de que eu precisava me curar, eu precisava deixar aquele passado, então eu continuei. E foi como como se o palestrante pegasse a minha ferida e lavasse, né, e colocasse remédio. A cada semana eu estava ali me curando mesmo de tudo aquilo que tinha acontecido comigo. Eu achava que o problema era sempre com as pessoas que eu me relacionava. Eu não era o problemático, o problema eram as pessoas. Então eu fui na palestra para entender o que eu tinha que fazer para que eu encontrasse uma pessoa que não fosse problemática, porque eu não era problemático. Isso é o que eu achava. Mas nas palestras eu entendi que na verdade o problema era eu. Então ali eu fui me curando, fui aprendendo o que é realmente ser um homem de verdade. Nas palestras eu fui totalmente curada. Curada do meu passado, a ponto de falar dele e não chorar mais, não sentir mais. Realmente aquelas dores, elas foram cicatrizadas e eu comecei a pensar, por que não? Eu conheci o aplicativo Quero Te Conhecer, e aí foi quando eu entrei e foi quando eu conheci o Guilherme. Eu lembro que estávamos conversando, acredito que é um mês mais ou menos, mas assim, eu tinha que ver ela pessoalmente. Eu era de Campinas, interior de São Paulo, e ele era aqui de Osasco, né? E cerca de 100 quilômetros aí. Então, o que nós fizemos, né? Nós conversamos ali no aplicativo, com a segurança do aplicativo, e decidimos nos conhecer pessoalmente. Foi muito bacana aquele dia, nós trocamos também experiências, né? Falamos sobre a nossa vida. Né, eu ali já sem olhar para o sentimento, mas realmente para a razão, e então iniciamos um namoro com 2 meses de conversa no aplicativo. E até que veio a oportunidade, surgiu a oportunidade da Caminhada do Amor. Nós já havíamos conversado sobre vários assuntos diversos, sobre várias situações, mas achamos muito interessante fazer essa caminhada. Com aquelas perguntas da Caminhada do Amor, praticamente algumas dúvidas, né, que eu tinha ou que ela tinha sobre mim, nós sanamos ali e decidimos tomar esse passo importante, que foi o casamento. Nós nos preparamos para esse momento, não fizemos nada correndo, foram 1 ano e meio de relacionamento, de muita conversa. Nós já tínhamos conversado sobre praticamente tudo, porque nós não queríamos ter dúvidas, e lemos o Casamento Blindado, continuamos participando das palestras. Então, assim, tudo o que foi proposto realmente eu vivi, e hoje, né, estar aqui foi algo que eu vi lá atrás, que eu pensava que era impossível, na verdade, eu amar uma pessoa novamente. E hoje eu amo e eu sou amada, eu me sinto valorizada, mesmo às vezes desarrumada. Eu percebo que o meu esposo, ele tem ali a preocupação de eu estar bem, do meu bem-estar, de eu estar feliz, e tudo isso, né, graças às palestras da Terapia do Amor.
Eu até falo com ela também, né? Que podem existir pessoas tão felizes quanto nós, mas certamente não tem mais feliz do que a gente. Os planos eram outros. Encontrar alguém especial, namorar, casar e, enfim, ser feliz. Mas aquilo que parecia um plano tão perfeito se tornou seu pior pesadelo. Mais uma vez, vê os problemas se repetindo. Tudo o que você disse que jamais iria fazer, fez. Tudo o que tanto te magoou no passado, agora, infelizmente, é o seu presente. Vive sempre a repetição dos mesmos erros e, no fim, parece que a vida te amaldiçoou. Nesta quinta, na terapia do amor, a quebra da maldição do tal mãe, tal filha, tal pai, tal filho. Pare de reviver os erros de seus pais e aprenda como ser feliz de verdade. Palestra especial, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, ligue 11 3573 3535. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.